Bom dia. Convido vocês a abrir a palavra de Deus em Gênesis 3. Obrigado ao trio pela música linda. Nós vamos refletir juntos no que o texto sagrado tem a nos dizer nessa manhã. Eu convido você a manter a Bíblia aberta, mas vamos ler o verso 15, que é o verso central deste capítulo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A história da redenção é o desenrolar da história do grande conflito que iniciou no céu entre Deus e Satanás e chegou até a terra envolvendo toda a humanidade. Nós só podemos entender como podemos ser salvos, como podemos ser restaurados, a partir da história desse conflito que nos alcançou. E o capítulo 3 de Gênesis é o momento em que esse conflito desembarca aqui na terra e nos aflige, nos alcança e somos envolvidos nele. Esse capítulo, em realidade, tem uma espécie de, oferece-nos uma espécie de roteiro para entender toda a história da salvação. A maneira como o conflito se iniciou aqui é a maneira como ele se desenvolve ao longo de toda a história e também é a maneira como ele vai concluir, como ele vai terminar. Então é fundamental que a gente olhe com atenção para esse capítulo para entender como se trava essa batalha entre Deus e Satanás, como nós somos envolvidos nela, qual é a postura que devemos adotar neste combate e possamos também ter um vislumbre de como isso vai terminar, com os olhos cheios de esperança. Bom, vamos olhar para o conflito tal como ele inicia. No capítulo 3, o verso 1, esse versículo é iniciado com a palavra mas. É uma conjunção adversativa que serve basicamente no discurso para unir dois relatos ou duas ideias que estão opostas. A ideia anterior aqui é o que está relatado em Gênesis 1 e 2. Portanto, uma apresentação da harmonia plena do mundo criado por Deus, tendo o primeiro casal vivendo em paz e cheio de amor. Isso é Gênesis 1 e 2. O capítulo 3, no entanto, vocês sabem que apresenta a história da queda, portanto, uma história de desarmonia e de retorno ao caos original. Entre a harmonia do capítulo 1 e 2 e a desarmonia inaugurada no capítulo 3, nós temos a conjunção mas. Então, a história do grande conflito aqui na Terra se inicia com este mas, essa todavia, este no entanto, que separa o bom do ruim. E qual é o personagem que aparece aqui para introduzir a ideia de desarmonia que se introduz no mundo com o pecado? A serpente. A serpente aqui é um animal, vocês sabem disso, que foi ou serviu como médium para que Lúcifer enganasse a humanidade. Bom, a serpente, ela usou de um artifício fundamental aqui para alcançar o objetivo que ela tinha pretendido. O texto diz que a serpente era sagaz. Esse adjetivo é um adjetivo que pode ser usado tanto no sentido positivo quanto no negativo. Na realidade, o que se quer destacar aqui é a perspicácia, a inteligência, a sagacidade mesmo desse ser que usou de uma estratégia bastante sutil, bastante estratégica, para seduzir a humanidade e levá-la ao pecado. Isso fica evidente na abordagem da serpente à mulher. Veja que a serpente não aparece como um dragão terrível, cuspindo fogo, ou como um anjo de luz, porque isso poderia logo acender a lanterna na mente de Eva e de Adão, mas aparece ali como conversando com Eva, usando a palavra de Deus. Uma pequena distorção em relação àquilo que Deus disse, levantando uma pequena dúvida em relação àquilo que Deus havia
falado. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de toda árvore que está no jardim? Veja, ao usar a palavra de Deus, a serpente estabelece um ponto de contato interessante entre ele, Satanás, e a mulher. Veja que ele não está declarando uma guerra, um conflito de imediato. Veja que ele não está aparecendo como alguém oposto a Deus, ele está aparecendo como alguém que usa a palavra de Deus. Essa sempre foi a estratégia inicial da serpente de Satanás no contexto do grande conflito. Ele sempre vai partir de uma abordagem religiosa, de uma abordagem que toma a palavra de Deus e, na realidade, tenta perverter aquilo que Deus disse, mas a partir daquilo que Deus disse. Nós estamos vendo isso acontecer em nossos dias. Isso sempre aconteceu na história, mas hoje nós estamos diante dessa mesma abordagem. As principais ameaças que nós temos sofrido como igreja hoje, elas são, em realidade, a partir de usos em relação àquilo que Deus falou. É verdade que Deus falou isso? Não é possível que Deus tenha dito essas coisas. Não é possível que Deus tenha sido tão taxativo. Não é possível que Deus seja tão machista. Não é possível que Deus seja tão homofóbico. Não é possível que Deus tenha falado dessa maneira. Se Ele falou dessa forma, é fundamental que nós interpretemos a palavra dEle de outra maneira, porque Deus não pode falar dessa maneira. Veja, a abordagem da serpente é sempre de questionar aquilo que Deus disse. Depois de questionar aquilo que Deus diz, a serpente passa para um segundo estágio, e esse um pouco mais agressivo em relação a Deus, que é quando se substitui plenamente aquilo que Deus falou. Primeiro uma dúvida, depois uma substituição. Numa linguagem cotidiana ou atual, é uma atualização. Deus disse: vocês não devem comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, vocês certamente morrerão. A serpente, no estágio seguinte da conversa com Eva, diz: certamente vocês não morrerão. Veja, é uma oposição declarada, é uma declaração de guerra, é um convite realmente escancarado para que a mulher adira ao lado divino, vá para o lado divino, porque ele apresenta uma nova abordagem, uma nova narrativa, uma nova história, obviamente pautada na mentira, essa história. Certamente não morrerás. Nós estamos vendo isso acontecer hoje. Tentativas religiosas, entre aspas, bem intencionadas, de relativizar o texto bíblico e de substituir aquilo que Deus disse. Isso já aconteceu na história do cristianismo, e um ponto bastante forte em relação a esse aspecto, nós como adventistas sabemos que é a troca do dia de guarda. Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse é o dia de você guardar. A serpente, sagazmente, disse: é verdade que Deus disse isso? Não, Deus não disse assim. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não é sábado, é domingo, e ponto. E a humanidade seduziu-se, a humanidade cristã seduziu-se por essa mentira e tem perpetuado ao longo dos séculos. Mas a serpente não ficou apenas nesse aspecto. Ela vem substituindo gradativamente aquilo que Deus tem dito ao longo da história. E hoje nós vemos as pautas ideológicas que ameaçam a civilização humana. A perpetuidade da civilização humana está sendo ameaçada por essas ideologias, a realidade é essa. A plena harmonia projetada para o futuro também é ameaçada, porque a palavra de Deus tem sido desacreditada. Hoje, aquilo que Deus diz tem sido interpretado de forma contrária àquilo que Ele diz. Então, eu vou dizer uma coisa a vocês nessa manhã. O grande desafio que nós temos pela frente, até que Jesus volte, é permanecer
fundamentados naquilo que Deus disse e que está registrado em sua palavra. Não interpretações humanas, não interpretações com base na cultura, na filosofia, na ciência, que deturpem aquilo que Deus disse. Nosso grande desafio é ficarmos fundamentados no que Deus disse, mesmo que aquilo que Deus disse pareça estranho, contracultural e nos coloque na contramão do mundo. Sempre vai ser essa a nossa trajetória, sempre na contramão, porque a serpente vem desfazendo ou tentando desfazer tudo aquilo que Deus disse e tudo aquilo que Deus fez. Uma outra coisa que nós vemos aqui no início do grande conflito, que aparece ao longo de toda a história e que aqui nos dá um bom sinal daquilo que está acontecendo hoje, é que a abordagem da serpente também projetou uma desarmonia no âmbito familiar. Deus criou Adão e Eva para serem iguais. Ellen White é muito clara em relação a esse ponto. Homem e mulher são iguais diante de Deus. Não existe superioridade masculina nem feminina no plano original de Deus. É verdade que o fato de Deus ter criado Adão primeiro, conforme nos explica 1 Timóteo capítulo 2, deu a Adão a função de liderar a humanidade. Mas isso nunca deu a Adão a permissão de oprimir, maltratar e ser um tirano em relação à sua esposa. O contrário também é verdade. Deus nunca pensou em Eva como superior a Adão, para oprimi-lo, dominá-lo e maltratá-lo. Porém, se nós olharmos o que a serpente faz aqui logo no início, é uma implantação da semente da desunião e da desarmonia e da tirania feminina em relação ao homem. Em geral, nós não olhamos o texto dessa perspectiva. Mas se vocês perceberem, o que Satanás estabelece em Gênesis 3 é uma hierarquia diferente daquela que Deus havia planejado. Na hierarquia de Gênesis 1 e 2 está Deus falando e avaliando coisas e dizendo que as coisas são boas. E está a humanidade em pé de igualdade, Adão e Eva recebendo a orientação divina. Em Gênesis 3, no entanto, nós temos Satanás ocupando o lugar de Deus, colocando a mulher como sua consorte, como sua parceira, portanto, o segundo lugar nessa hierarquia, e a mulher vai comandar de maneira quase que tirânica o homem na relação. É o que está estabelecido aqui. Eu poderia dizer, com todo cuidado para não ser anacrônico, que aqui nós temos a primeira aparição do feminismo. É aqui o feminismo no sentido da mulher oprimindo o homem. O feminismo no sentido da mulher dominando tiranicamente o ser humano, porque esta é a pauta. Este é o objetivo da ideologia feminista. Não é trazer direitos iguais para homens e mulheres. É colocar a mulher no topo para comandar, para governar e para oprimir o homem. Esse não é o objetivo de Deus, e Deus e a igreja não devem se dobrar a esse tipo de postura. Como a gente pode ver isso no texto? A mulher é abordada pela serpente. É o que está dito aqui. A mulher falou com a serpente. E a serpente induziu a mulher a acreditar que ela poderia ser como Deus. Isso fica muito evidente, por exemplo, no versículo 6 do capítulo 3, quando diz que a mulher viu que a árvore era boa. Até esse momento, só quem vê as coisas no sentido avaliativo, quem é? Deus. E viu Deus que tudo o que tinha feito era bom. Mas nesse momento a mulher assume a prerrogativa divina de fazer avaliação e juízo e olha para o fruto da árvore e a vê como boa. E vê o fruto como bom. Então a mulher, naquele momento, seduzida pela mentira sagaz da serpente, acredita que agora é Deus, que agora é quem governa. Em realidade, ela não estava percebendo que ela estava se subordinando a uma outra divindade, a própria serpente, e que ela seria subordinada, escravizada pela tirania da serpente. Mas ela se sente Deus. O objetivo de Satanás sempre foi esse, sempre fazer a gente achar que é melhor do que a gente é.
sempre fazer a gente se sentir superior aos outros, sempre nos colocar para olhar por cima das pessoas. Todo espírito tirânico é um espírito que vem da antiga serpente. Toda tentativa de superioridade maligna vem disso daqui. Deus criou a humanidade para viver em harmonia e unidade. E o primeiro casal era um exemplo disso. Homem e mulher em unidade plena. Esse é o objetivo divino. Mas aqui a mulher se coloca no lugar de Deus. Uma outra coisa que evidencia o fato de ela se sentir Deus aqui, é que ela alimenta seu marido. Até esse momento, quem dá o alimento para a humanidade é Deus. Deus deu os alimentos. Aqui Eva, o texto diz que Eva comeu do fruto e deu ao seu marido, que subordinadamente recebeu o alimento e comeu consciente daquilo que estava fazendo. Aqui se estabelece a primeira idolatria humana. Primeiro a mulher idolatrou a fala da serpente, depois o homem idolatra o amor que sente por sua esposa e se subordina ou se sujeita àquele governo tirânico que estava sendo inaugurado naquele momento, num simples gesto de desobedecer aquilo que Deus havia dito e se subordinar e se sujeitar àquilo que a serpente e a sua esposa haviam ordenado a ele. Esse sempre foi o objetivo de Satanás: colocar desarmonia no âmbito familiar. Nós temos que cuidar disso, gente. Nós estamos assistindo hoje um conflito entre homens e mulheres na sociedade, entre brancos e negros, entre pessoas diferentes, entre jovens e idosos. Nós estamos vendo as famílias em conflito. Os conflitos estão cada vez maiores dentro dos lares. As ideologias que estão perpetradas aí na sociedade, que são transmitidas pelos meios de comunicação, dividem os lares. Filhos contra pais, pais contra filhos, maridos contra esposas, esposas contra maridos. Deus criou o ser humano para viver em plena paz e harmonia. E só conscientes da abordagem da serpente, nós podemos nos livrar daquilo que ela tem proposto para a humanidade. Então temos que cuidar dessas questões que são muito importantes. Bom, como Deus age para resolver o problema do conflito? O texto diz que Deus vem ao encontro do ser humano. Em Gênesis 3, verso 9, é nos dito que Deus perguntou a Adão: onde estás? E Deus aparece para fazer um juízo investigativo. Sempre que Deus age para salvar a humanidade e para livrar a humanidade do governo tirânico da serpente, Ele age por meio de um juízo investigativo. Foi assim em 1844, quando Ele estabeleceu um tribunal no céu, e esse tribunal está em ação, ele está ocorrendo hoje, para quê? Para julgar os atos perversos do dragão e dos seus agentes, para dar ao povo de Deus o reino, como diz Daniel capítulo 7, para avaliar nesse contexto também o que nós fizemos com a nossa liberdade de escolha, por isso um juízo de investigação. E aqui Deus faz exatamente isso. Em Gênesis 3, nós temos uma semente embrionária do juízo investigativo de 1844, porque no juízo que se iniciou em 1844, conforme eu disse, estão em avaliação o ser humano e a sua liberdade, e Satanás e os seus agentes, que receberão a condenação do juízo. Aqui nós temos a mesma coisa. Deus vem para julgar o ser humano. Adão, onde estás? Ele vem para resolver o problema do pecado e dar ao pecado a sua devida paga, e para condenar os atos perversos do grande acusador, do grande enganador, aqui nesse caso a serpente. Então Deus vem para fazer um juízo. É muito importante nós estarmos conscientes que nesse momento no céu, Deus está resolvendo o problema do grande conflito por meio de um juízo investigativo. Então, nós precisamos estar conscientes e atentos ao eco da voz de Deus que vem do Éden perguntando para nós onde nós
estamos. E é fundamental que nós aprendamos com a experiência de Adão e Eva e nos livremos das respostas evasivas às perguntas diretas que Deus faz. Ao invés de reconhecer o pecado de imediato e clamar pela graça divina, Adão procurou culpar a sua esposa procurou culpar a serpente, para, com isso, atribuir a culpa a Deus que havia criado todas as coisas. É fundamental que no juízo que Deus faz para resolver o problema do pecado, que hoje está no céu, esse juízo, nós reconheçamos a nossa condição e nos entreguemos a Ele em busca de graça, de perdão e de misericórdia, em total reconhecimento daquilo que nós somos e das coisas erradas que fazemos. É fundamental reconhecer que nós erramos. Bom, que Deus faz mais? Deus, no verso 15, diz que Ele põe inimizade entre a serpente e a mulher. Essa é uma outra coisa que, em geral, a gente não presta atenção nesse verso. O verbo porei inimizade tem como sujeito Deus. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, Deus diz à serpente. Veja que aqui Deus está tomando a iniciativa de incutir o conflito ou de gerar a guerra entre a humanidade e Satanás. Você já parou para pensar nisso? Que o conflito entre a humanidade e Satanás foi estabelecido por Deus. Por que isso? Porque não havia conflito entre a humanidade e a serpente. Na verdade, a humanidade estava sujeita à serpente. A humanidade era possessão da serpente. A humanidade passou a pertencer ao diabo. Ele conquistou esse direito quando os fez comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Portanto, eles estavam debaixo da tirania de Satanás e não havia nada que eles pudessem fazer para se libertar disso. E havia no coração humano uma aceitação dessa tirania satânica. Então, o que Deus faz graciosamente? Ele coloca o conflito, Ele gera a guerra entre nós e Satanás. Por isso o texto diz, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Veja, isso aconteceu ao longo da história, acontece hoje, vai acontecer no final. Nós somos inclinados, depois da queda, às mentiras da serpente. Nosso coração gosta daquilo que a serpente propõe. E se não fosse Deus em sua graça, de colocar em nós o conflito, nós estaríamos para sempre debaixo das patas opressivas do diabo. Louvamos a Deus nessa manhã porque Deus iniciou o conflito entre nós e a humanidade. Porque por meio desse conflito, nós podemos receber a salvação em Cristo. Como Deus estabelece esse conflito? Como Ele põe esse conflito? O texto nos diz que o conflito é colocado porque Deus diz que a mulher vai gerar um descendente. E esse descendente é um herói que vem com a finalidade de pisar a cabeça da serpente, esmagar a cabeça do dragão. É verdade que a serpente feriria o calcanhar do herói, mas a pisadura fatal do herói, do descendente, livraria a humanidade definitivamente do reino opressivo de Satanás. Se esse herói não nascesse, não haveria como haver conflito, porque só existe conflito se existem partes para a batalha, se existe paridade de força, se existe exércitos dos dois lados, que lutam por um objetivo. Então, Deus estabelece o conflito quando promete que virá o vencedor, que virá um herói que vencerá a guerra e que resgatará, em definitivo, a humanidade. Jesus é esse descendente. É verdade que todo o livro de Gênesis e toda a Bíblia, até o advento de Cristo, é a narração da expectativa da vinda do descendente. Veja, por exemplo, que no capítulo 4 de Gênesis, a sugestão é de que Eva imaginou que seu primeiro filho, Caim, era esse descendente. Ellen White confirma isso no livro Desejado de Todas as Nações, que o casal, Adão e Eva, imaginou que Caim era o descendente prometido. E foram frustrados porque Caim se revelou como descendência da serpente.
Lembre que Gênesis 3,15 diz que há um conflito entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. A serpente tem filhos, e é por isso que o livro de Gênesis vai bifurcar em genealogias distintas. A descendência de Caim é a descendência da serpente, e a descendência de Adão por meio de Sete é a descendência de Adão, da qual virá o descendente com D maiúsculo para esmagar a cabeça da serpente. Veja que no grande conflito, Deus age para harmonia familiar, para que por meio da família unida e fundamentada na palavra de Deus, com a esperança da salvação incutida nela, essa família possa gerar uma linhagem da qual vem o herói. Isso foi no início, isso vai ser no fim. O que nós estamos vendo acontecer hoje na sociedade é uma desarticulação do conceito de família, e lamentavelmente essa desarticulação está invadindo a igreja, e o objetivo de Satanás com isso é fazer com que não haja um remanescente, que não haja aquilo que Apocalipse 12:17 diz que haverá no fim. Irou-se o dragão, a antiga serpente, contra a mulher, e foi fazer guerra contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, o objetivo de Satanás, com a desarticulação familiar que nós estamos assistindo na sociedade hoje, é criar um ambiente em que não haja o restante da descendência da mulher, porque a mulher só pode gerar filhos com a esperança do descendente maior se o ambiente familiar e bíblico for preservado. Então nós temos que olhar para essas iniciativas satânicas contra a família aí fora na sociedade, que ameaçam a igreja, como elementos fundamentais no grande conflito, como preparação para o contexto final da batalha. É preciso que nossos filhos eles sejam preservados dessas influências, dessas ideologias. É preciso que nossos filhos sejam cercados pela palavra de Deus e pela lei de Deus, para que haja um remanescente no fim, para que haja o restante dos descendentes da mulher, porque o descendente maior já nasceu, e diz Apocalipse 12 que ele foi levado para o céu, fora dos olhos do dragão, e o dragão se voltou em ira contra esses restantes. Ele quer dizimar uma geração inteira, e ele está fazendo isso hoje. Ele está dizimando uma geração de remanescentes no ninho, com o descrédito com a palavra de Deus, com a desarticulação do contexto familiar. É isso que ele está fazendo, para que no contexto do fim não haja um remanescente esperando a volta de Jesus, para que não haja um remanescente em conflito contra o dragão. É fundamental que a gente entenda que esse conflito foi Deus que colocou. Deixa Deus colocar conflito em você contra esse mundo. Deixa Deus fazer a obra dele, de botar inimizade contra a serpente em você. Cuidado com tentativas de harmonização entre você, sua família e os valores pervertidos desse mundo. Toda tentativa de acomodação aos valores pervertidos desse mundo, mesmo que sejam com base em argumentos bonitinhos e inteligentinhos, toda tentativa dessa natureza é um eco da voz da serpente do Gênesis, que quer desfazer a inimizade que Deus estabeleceu entre nós e ela. Então vamos cuidar com essas questões que são muito importantes. Deus põe o conflito, o texto diz. Deus resolve o problema da desarmonia familiar aqui em Gênesis 3. Ele condena a serpente, portanto, ele estabelece o medo entre o homem, a mulher e a serpente. Ele separa isso. Depois, ele estabelece a liderança do homem na família, está aqui no texto. E ele estabelece o respeito que o homem deve ter pela mulher. Por quê? Porque a mulher ficará responsável por gerar o descendente que salvará a humanidade. Portanto, o que Deus fez aqui é o reestabelecimento da harmonia. O homem lidera, mas deve honrar sua esposa, porque por meio dela Deus dará a salvação. O ventre dela gerará a semente da esperança. Então,
Com essa abordagem, Deus unifica a família, preserva da influência do mal e incute a esperança da salvação. Veja, ele vai num caminho oposto da serpente. Enquanto a serpente desarticulou a família, colocou a mulher como opressora em relação ao homem, divinizou a mulher, aqui Deus une de novo o casal, estabelece a liderança, coloca na mulher a semente da salvação. É ela que vai gerar o descendente. E é interessante que isso a gente vê claramente em Gênesis 4, 25, quando a mulher, Eva, gera o seu filho Sete. E ela diz, ele vai se chamar Sete. E a palavra Sete é um eco da palavra porei, que aparece em Gênesis 3,15. É a mesma palavra. E ela diz, por que bota o nome dele de Sete? Porque Deus pôs em mim, numa tradução literal, outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Veja, Deus pôs em mim um descendente. A mesma palavra usada em Gênesis 4, 25, para o nascimento de Sete, é a palavra que é utilizada para Deus colocar ou pôr um conflito entre a humanidade e a serpente. Deus pôs Sete no ventre de Eva. É a sugestão aqui, por meio da relação matrimonial entre Adão e Eva. E ali Deus inaugurou a linhagem, a descendência, da qual viria Cristo para esmagar em definitivo a cabeça da serpente. O que Deus fez mais para resolver o conflito, e com isso vamos terminar. O Senhor reafirmou o valor da sua palavra. Ele reafirmou o valor da sua palavra. Lembra que a serpente diz, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Aqui em Gênesis 3, verso 20 ou 22, Deus diz assim, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão à árvore da vida, e tome também a árvore da vida e coma, e viva eternamente, nós devemos tirá-lo daqui. Então, Deus disse, não vai comer do fruto da árvore da vida, e vai morrer, porque aquilo que eu falo se cumpre. Veja como Deus resolve o problema do grande conflito, reafirmando o valor da sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é fidedigna, a palavra de Deus deve ser respeitada, a palavra de Deus deve ser honrada, a palavra de Deus não pode ser relativizada, não pode ser atualizada, a palavra de Deus permanece para sempre. É assim que se resolve o problema do grande conflito, reafirmando o valor eterno da palavra de Deus, renegando todas as posturas e atitudes que tentam desfazer, desacreditar do texto bíblico. Deus disse, Deus falou, Deus fará. O que Deus fala nunca volta atrás. Então, como Deus resolve o problema do grande conflito? Reafirmando o valor da sua palavra. Fique com a palavra, irmãos. Fiquem com a palavra, irmãos. Não fiquem com a cultura, não fiquem com a filosofia, não fiquem com a sociedade, fiquem sola a Escritura. Fiquem com só a Escritura. Só precisamos dela, e com ela nós vamos vencer. Como Deus resolve o problema do grande conflito? Gênesis 3, versículo 23 diz que Deus expulsou o casal do Éden. É assim que Deus resolveu o problema do grande conflito, expulsando Adão e Eva de lá, e botando querubins à porta do paraíso, para que o homem não pudesse e a sua esposa voltar para lá. Desde aquele dia, nós nos tornamos peregrinos na terra. Desde aquele dia, nós inauguramos o nosso jornadear. Desde aquele dia foi incutida no nosso coração a saudade do lar, o desejo de voltar para casa. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós não somos desse mundo, nós somos do Éden. Todas as vezes que Adão olhava para aqueles anjos, para aqueles querubins e para o altar que ele erigiu na frente da porta bloqueada do paraíso, ele aspirava por voltar para o lar. Todo sacrifício que foi oferecido a Deus nos ritos do santuário
era uma expressão da aspiração maior humana de vontade de voltar para casa. Sabe, a angústia que nós temos, a ansiedade, tudo aquilo que nós sentimos, são expressões desse desejo desencontrado dentro de nós, dessa coisa de nos sentirmos peregrinos em terra estranha. Nós não somos daqui, a gente tem vontade de voltar para casa. Deus expulsou, sabe para quê? Para que nós entrássemos nessa peregrinação, sonhando com um dia em que Ele reabriria o paraíso e falaria para nós as palavras lindas que o Senhor Jesus nos disse: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vocês. Venham benditos de meu Pai, voltem para casa. As mansões estão prontas. O Éden, antes do dilúvio, foi tirado da terra e plantado na Nova Jerusalém. Ellen White diz que quando Adão chegar lá, ele vai reconhecer as árvores do jardim, porque Deus plantou o jardim do Éden na Nova Jerusalém. Quando nós chegarmos lá, nós vamos lembrar de coisas que nós nunca vivemos, porque está incutida no nosso coração a esperança de voltar para casa, quando pecado e pecadores não mais existirão aqui nessa terra. Quando definitivamente a história do pecado for concluída, quando a humanidade finalmente retornar para o Éden e viver o plano original de Deus, depois que Deus resolver aquele mas que introduziu o caos nesse mundo, nós vamos voltar para casa e vamos viver para sempre com Cristo. Eu sonho com esse dia, irmãos. Eu quero ir para lá. Eu quero levar minha esposa para lá, em amor, em harmonia, em unidade. Quero levar minha filha e o meu bebezinho que está na barriga da minha esposa. Estão dizendo que vai ser o Vinicinho. Quero levar ele para lá também. Quero viver com eles para sempre e com vocês. Então, se esse é o seu desejo, eu quero convidar você a orar comigo nessa manhã, a dizer: Senhor, vence o conflito, implanta essa inimizade contra Satanás e estabelece a amizade plena entre mim e ti. Implanta Jesus no meu coração e me faz descendente, remanescente da mulher, porque nós queremos viver para sempre contigo. Se você deseja fazer isso, eu quero convidar você a se ajoelhar e a falarmos com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, porque tu iniciaste o conflito entre nós e a serpente, porque tu não nos deixaste à mercê da tirania do mal, porque tu nos salvaste com esperança de redenção. Senhor, nós queremos ficar ao teu lado. Nós não queremos ouvir o eco da voz da serpente e suas abordagens sagazes. Queremos estar para sempre contigo, guerreando ao teu lado e participando da tua vitória. Que isso seja uma realidade na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, na igreja, e seja uma bênção para a sociedade. Continua conosco ao longo desse dia de trabalho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.